Depressão. Atinge hoje cerca de 5% da população do planeta. Considerada pela Organização Mundial de Saúde a doença que mais incapacita as pessoas. É muito comum que a cada 10 pessoas que vá a um psiquiatra, sai de lá, no mínimo, 8 pessoas com diagnóstico de depressão. É uma doença que realmente precisa ser olhada e assistida com muita atenção. Hoje já se sabe, através de pesquisas, que cerca de 30 a 40% de pessoas depressivas não tem um bom resultado somente com o uso das medicações. E por que será que só tomando as medicações essas pessoas não conseguem se livrar, se curar dessa doença? Porque depressão tem sim cura. O que acontece é que toda depressão, seja ela de qual grau for, é importante a pessoa entender, tanto o profissional que está avaliando ela, quanto a pessoa que está desenvolvendo a doença, que aquela patologia emocional, ela teve uma causa. Existe aí um fator. Lógico que tem algumas pessoas que já têm uma predisposição genética em desenvolver a depressão, mas para que essa doença realmente se instale na pessoa, é preciso uma causa, um fato. Algo deve ter acontecido e aquela pessoa ela não conseguiu interpretar de uma maneira positiva e ela foi desenvolvendo ao longo do tempo a doença. Então, o remédio, ele não tem esse poder de ir lá e resolver a interpretação daquela pessoa diante do fato que ocorreu. A medicação, ela vai conseguir liberar os hormônios que estão faltando dentro de uma pessoa que está desenvolvendo a depressão ou que já tem a depressão desenvolvida. Então, a gente sabe que uma pessoa que está depressiva, uma pessoa que tem a depressão, ela tem baixos índices de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Os hormônios, a adrenalina, a endorfina, todos esses tipos de hormônio, eles ficam reduzidos. A pessoa não consegue, o cérebro não consegue produzir a quantidade ideal para que essa pessoa tenha um bem-estar. Então, o remédio, o antidepressivo, ele vai agir na química neuronal para desenvolver a quantidade necessária para aquela pessoa. Só que ele não é suficiente, porque aquela pessoa só vai conseguir sair da depressão, né, só vai conseguir realmente se curar e não correr o risco de voltar para aquele quadro depressivo quando ela tiver um entendimento claro do que levou ela. E não somente de saber o que levou ela a desenvolver a depressão, mas como resolver aquele problema. Então não basta somente você entender o que causou e gerou a depressão na tua vida, mas sim você ter a possibilidade de resolver dentro da tua mente aquele fato que ocorreu lá atrás. Para que aí sim você consiga ter uma vida com uma saúde emocional de qualidade. Daquelas 8 pessoas que eu disse que saem de um consultório psiquiátrico com laudo, com diagnóstico de depressão, 6 pessoas provavelmente saem com diagnóstico errado. Porque hoje é muito comum que as pessoas, que os profissionais, infelizmente, confundam alguns transtornos emocionais. Então, por exemplo, o esgotamento emocional, ele é muito parecido com a depressão. E aí, um diagnóstico precoce, né, mal interpretado do esgotamento emocional, já taxa aquela pessoa de depressiva. E aí, muitas pessoas, ela assume esse comportamento depressivo. Ela ainda não estava depressiva, mas ela já se intitula como depressiva e o comportamento dela daquele momento em diante tem tendência a decair. E ela, sem perceber, deixa com que esse diagnóstico tome rumo, tome conta, tome as rédeas da vida dela.